Bom, este sistema que nós estamos, então, iniciando a nossa aula, é um sistema de conexão entre o professor e o aluno e, portanto, o que fica de evidente e claro é que todas as questões que vocês eventualmente tiverem, até por uma questão de ordem, deverão ser trazidas ao professor ao final da minha exposição. Evidentemente, para que eu possa concentrar todo o conteúdo necessário nos primeiros momentos da aula, ou até uma das grandes partes da aula, e responder aos seus questionamentos dali em diante. Com relação à disciplina, eu acho que todos vocês já receberam o plano de ensino, e se tiverem também algumas dúvidas em relação, não ao conteúdo da matéria, mas em relação à fórmula da disciplina, eu solicito a vocês que o façam também através do fórum dentro do sistema Moodle. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouco, então, do direito internacional privado. Vocês todos, evidentemente, já cursaram a disciplina de direito internacional público. E quando se fala em direito internacional público e privado, nós temos uma ideia de identidade dessas duas disciplinas, e aparentemente uma seria apenas aquela de natureza maior pública, envolvendo estados e organizações internacionais, e outra envolvendo sujeitos privados. Muito bem. De fato, o que nós temos que entender, e estas são as nossas primeiras noções, o que nós temos que entender é que, embora o direito internacional público seja o direito internacional por excelência, porque vocês todos sabem, as regras jurídicas dali emanadas são os tratados e as convenções internacionais e o costume internacional, normas de natureza coletiva e que são estruturadas numa grande realidade, que quem faz a regra, quem cria a norma, é o seu próprio destinatário, o próprio Estado. Vejam bem, um acordo entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, que nós denominamos Mercosul, eu não estou usando ainda o nome da Venezuela, porque a Venezuela está suspensa do Mercosul, e depois, mais adiante, nós veremos por quê, se vocês tiverem interesse. Mas, vejam, este acordo de natureza econômico do Mercosul não foi singelamente um tratado econômico. Ele inicia como um tratado econômico e evolui para um tratado social. Ele pretende criar um mercado comum nesta região do Cone Sul. E vejam, quando estes estados se reuniram para negociar este acordo, eles estabeleceram normas de conduta entre si, pelas quais todos se obrigaram. Concordam? Então, vejam, estas regras, que são regras volitivas, isso significa normas de conduta aprovadas e admitidas pelos próprios membros componentes do acordo, ela é dirigida exatamente aos próprios membros do acordo. É como se nós fôssemos, no sistema governamental brasileiro, sermos, como eleitores, os autores das leis. Nós seríamos, então, autores e objeto desta norma jurídica. Nós estaríamos fazendo apenas ou admitindo apenas as normas que nos interessassem. Evidentemente que isso não é possível à medida em que a diversidade de ideologias políticas inviabiliza esta posição, esta negociação dentro de um sistema interno, que é o direito interno do Estado brasileiro. De qualquer forma, nós estamos agora gravitando para um outro terreno. Nós estamos gravitando para o terreno da existência de litígios ou de conflitos ou de questões que envolvem sobremaneira
entes privados. Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Entes privados, vocês todos já sabem, elas são reguladas pelo nosso direito interno. No Brasil, todas as regras, aliás, invariavelmente, são distribuídas para os seus cidadãos, para as empresas e suas instituições. Portanto, estas normas, que são normas internas, não se confundirão com normas internas de um outro Estado, como, por exemplo, a Argentina. A norma argentina, evidentemente, se quiser, pode ser até oposta em alguns sistemas, ou em alguns temas, ou em algumas matérias, em relação à norma brasileira. Por exemplo, vamos apenas utilizar como uma suposição. Se no Brasil existe divórcio e na Argentina não existisse o divórcio, nós estaríamos diante de um problema a ser resolvido. Eu que me casei com uma argentina, pretendo me divorciar. Muito bem, mas eu casei com uma argentina. Não será a norma jurídica argentina que vai revolucionar ou relacionar ou solver este conflito, ou será a norma brasileira? E aqui eu deixo a primeira pergunta a vocês. Qual o direito que deve ser aplicado? Nós estamos diante de uma relação privada, consistente do casamento, do qual emergiu um conflito capaz de envolver o divórcio e que nós estamos diante de um problema de natureza jurídica. A minha mulher não pode se divorciar na Argentina, porque lá não existe essa lei. E aí eu perguntaria, então ela pode se divorciar no Brasil? Vejam, ainda não vamos responder a pergunta, porque nós vamos tentar levar a vocês a noção do conhecimento e o conteúdo desta disciplina jurídica. O que nós temos é que essas relações jurídicas privadas que nós estamos falando são todas aquelas que estão posicionadas dentro do nosso Código Civil. Não é verdade? Não é o Código Civil, o código privado por excelência, ou que trata de matéria privada. Ele fala de direito de família, ele fala de sucessões, ele fala de obrigações, ele fala do estatuto da pessoa física, ele fala do estatuto da pessoa jurídica lá no direito empresarial. E vejam, esta matéria, então, tem que ser concebida por vocês como a matéria tema dessa disciplina. Nós vamos nos preocupar, pessoal, basicamente com o direito privado e com a solução dos conflitos de natureza privado. E assim sendo, eu estou aqui botando dentro desta questão uma dúvida que emerge quando, por exemplo, os sujeitos desta relação estão vinculados a leis nacionais diversas, a lei argentina e a lei brasileira. E eu pergunto, qual a regra que eu vou utilizar para resolver este conflito? Vejam bem, eu não estou muito preocupado em resolver aqui, pessoal, a questão relativa a qual regra é melhor para resolver a questão. Eu estou aqui especificamente estabelecendo que eu, nesta disciplina, tenho um papel preponderante. Dizer qual é a lei aplicável, ponto. Se for a Argentina, aplica-se a lei argentina dentro daquele seu contexto interno. Se for a lei brasileira, aplica-se a lei brasileira na fórmula e no modo do seu
legislação interna. Então, vejam, pessoal, 2 ou mais estados que se relacionam numa mesma relação jurídica e que envolvem a existência de um conflito ou de questões que devam ser resolvidas pelo direito, tem que, como primeira meta, estabelecer qual é a lei que eu devo aplicar nesta relação. É óbvio, isto vocês já sabem, que dentro do sistema jurídico brasileiro, do qual todos nós fazemos parte, aliás, entre parênteses, inclusive estrangeiros que aqui estejam, também são submetidos à lei brasileira. E eu pergunto a vocês, dentro da lei brasileira, nós estamos subjugados pela lei brasileira. Nós não temos nenhum problema se eu casar com uma brasileira em relação à questão do divórcio, por exemplo, que eu utilizei, porque o divórcio aqui é válido, vigente e possível. Então, o que nós temos? Aqui nós temos uma sujeição ao direito interno. Mas vejam, eu me casei com uma argentina. E esta argentina, em sua própria estrutura legislativa, não dispõe de uma lei que fale sobre divórcio. Então, esta é a grande questão. Vamos usar um outro exemplo. Um contrato internacional. Num contrato internacional, sobremaneira nos contratos de comércio exterior, nós temos a figura de um comprador e de um vendedor. Também utilizado o termo importador e exportador. Estas duas figuras, na hora da negociação do contrato, eles estão preocupados em quê? Em estabelecer por escrito as regras e o conteúdo das suas disposições, ou seja, aquilo que eles querem que seja executado neste contrato. Este contrato, em princípio, é um contrato de natureza volitiva também, porque ele é expressão sob a eventual censura, ele é uma expressão da vontade das partes. Vamos ver que não é bem assim também. Mas vamos voltar ao exemplo. Vejam, se eu criar um conflito, por exemplo, eu receber o produto importado e não pagar o preço, eu criei um problema. Eu importei de uma empresa norte-americana. E essa empresa norte-americana, evidentemente, quer resguardar-se, através da justiça, da cobrança destes valores. E aí, de novo, a pergunta. Eu aplico a lei brasileira, neste caso, ou aplico a lei americana? E eu posso até ampliar o leque de relações existentes num mesmo contrato, por exemplo, como, por exemplo, fazendo entre o importador e o exportador uma figura intermediária chamada transportador. Ora, se for o transportador, que é parte do contrato, responsável pela inexecução deste contrato, este, evidentemente, terá que ser demandado, ou pelo importador ou pelo exportador, dependendo da questão que foi colocada. Mas vejam, ele não é nem brasileiro nem norte-americano. A empresa transportadora é chilena. E aí está uma tripla pergunta. Eu utilizo a lei norte-americana, eu utilizo a lei brasileira, eu utilizo a lei chilena. Qual delas eu utilizo? Então, assim, guardem bem esta primeira noção. O direito internacional privado funciona para resolver uma questão básica, embora tenha outras interlineares. E esta questão básica é o quê? Qual a lei que eu vou aplicar? E quando se fala em direito internacional privado, nós estamos falando, na verdade, de um chamado conflito de leis no espaço. Espaço porque ele se encaminha ou evolui dentro de um sistema em que congrega 2, 3, 4 ou mais sujeitos que se relacionam, mas que são de estados diferentes.
E aqui nós estamos diante, então, de uma multiplicidade de possibilidades que nós teríamos que analisar de maneira criteriosa. O que tentamos resolver no direito internacional privado é o conflito de leis no espaço. E este conflito de leis no espaço será resolvido pelo direito internacional privado. Porque é o direito internacional privado que vai indicar a lei aplicável. Certo? Ele que vai dizer, nesta situação X, aplique-se o direito nacional. Ou, naquela situação Y, aplica-se o direito do local em que foi assinado o contrato. Ou, aplica-se a lei do local em que está situado o imóvel em relação a ações imobiliárias, ações vinculadas a direitos reais. Vejam bem, então, a estrutura como regra básica inicial, como noção básica, que eu estou trazendo a vocês. Vocês estão entrando numa disciplina que pretende lecionar a ideia de qual é a lei que é aplicável nos conflitos com conexão interespacial privada. Conexão interespacial e privada. É direito, todos sabem, certo? Interespacial, porque é entre sujeitos de várias nacionalidades, ou de duas ou menos, desculpem, duas ou um pouco mais nacionalidades. Enfim, eu tenho que resolver qual é a lei aplicável. Evidentemente que essa norma jurídica é direito material. É direito material porque ele vai regular exatamente a ideia. Qual é o direito aplicável? Eu já antecipo a vocês que não se preocupem muito em estar eventualmente copiando alguma coisa, porque nós teremos a gravação, mas também vocês podem visualizar isso dentro de alguns slides que eu vou anexar ao Moodle também, para que vocês possam, eventualmente, de uma maneira mais sumária, localizar as questões postas. Então, vamos à primeira questão que foi solvida. Quais são as noções gerais do direito internacional privado? Basicamente, resolver o conflito entre leis no espaço, certo? Vejam, normas que se confundem, normas que podem ser contraditórias e cujo trabalho do direito internacional privado é indicar a lei aplicável. Ok? Muito bem. É claro que, se é privado, ele é uma regra vinculada a particulares, como já dizemos, e não ao Estado e organizações internacionais, cujo contexto é matéria do direito internacional público. E, mais importante do que isto, quem é que vai dizer o direito a ser aplicado? Vamos imaginando aquela figura do divórcio, quem é que vai estabelecer no processo, eventualmente litigioso, certo? A quem compete razão? Quem é o juiz? Porque é este o juiz que vai indicar o direito aplicável. Então, é uma disciplina que se dedica, basicamente, a resolver problemas de conflitos para que o juiz venha resolver o conflito. Porque ele recebe o processo, porque o processo é de sua competência, e tem que definir: a lei aplicável é a francesa, ou a lei aplicável é a brasileira, ou a lei aplicável é a americana, e assim por diante. Então, vejam, a questão da jurisdição que antecede a lei aplicável será o primeiro ponto que nós vamos analisar objetivamente. Eu vou dizer a vocês a fórmula pela qual a lei brasileira, porque nós estamos falando de lei brasileira, porque, embora tenha a partícula internacional, este direito é nitidamente interno. Quem resolve o conflito internacional são sempre os direitos internos dos Estados.
Então, se você é brasileiro, você está no território brasileiro, se você tem interesse em promover ação no Brasil, ou a ação é designada para ser no Brasil, nós vamos verificar, então, que a primeira ideia é chamar o juiz. Quem é o juiz? O juiz que aplica estas noções, ou que vai decidir o direito aplicável, é um juiz estrangeiro ou nacional? Vamos supor que seja o juiz brasileiro. Olha, a lei determina, nesta ação imobiliária, porque nós estamos discutindo uma reintegração de posse, vejam bem, entre um brasileiro e um polonês, o polonês, vamos imaginar, ele invadiu o terreno do proprietário brasileiro, esse proprietário brasileiro vai encaminhar uma ação de reintegração de posse, mas vejam bem, nós temos um problema, nós temos uma figura estrangeira nessa relação. Nós temos um polonês. E este polonês também não poderá reclamar a aplicação da sua lei nacional nessa questão? Eu já antecipo essa solução. Não, não poderá. Por quê? Porque todas as ações envolvendo imóveis situados no Brasil, só o juiz brasileiro pode julgar. Já trouxe uma primeira informação acerca de uma solução de um conflito. E vejam, esta regra, por que eu trago a vocês desde já? Eu trago desde já porque essa regra é universal. Dentre as poucas coisas que os direitos internacionais privados do mundo inteiro estabelece, é a regra da localização do bem imóvel para efeitos de escolha do juiz que será competente para julgar a questão. Sendo o juiz competente para julgar, ele vai fazer o que agora? Bom, eu estou diante de um processo judiciário que pede uma reintegração de posse entre dois sujeitos, um brasileiro e um polonês. Qual é o direito que eu vou aplicar? E aí temos uma segunda regra, esta sim, não regra processual, como é o primeiro caso, da competência do juiz, mas uma regra determinada pela lei do direito internacional privado. A lei do direito internacional privado, que eu estou aqui utilizando uma expressão um pouquinho inidônea, mas a regra que define o direito aplicável no Brasil é a famosa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Repito, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esta Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro era a famosa Lei de Introdução ao Código Civil até 2010, quando alterou-se o nome jurídico dela para que se estabelecesse, sei lá, uma paridade, porque ela regula todas as normas brasileiras, a forma de sua aplicação, e que eu tenho certas dúvidas se vocês leram esta Lei de Introdução ou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Porque, invariavelmente, quando se inicia o estudo do direito civil, nós vamos direto para o capítulo 1 e esquecemos da lei introdutória. Mas vejam a importância dessa lei introdutória, porque é a lei que ensina como aplicar a lei. Não adianta eu saber a lei se eu não sei aplicá-la, pessoal. E ali está estabelecido algumas realidades. Entre o artigo 7º e o artigo 17º dessa lei de introdução, vocês vão ver todos os chamados elementos de conexão da regra brasileira. Ali nós vamos delimitar, pessoal, todas as questões que possam envolver conflito privado. Exemplo, o início e o fim da personalidade do homem, ou seja, o nascimento e a morte. Segundo, capacidade do ser humano. As questões envolvendo problemas da capacidade ou da incapacidade do ser humano. Terceiro, a questão do nome, o patronímico do sujeito. E quarto, todos os direitos de família. O que nós chamamos de estatuto pessoal, que são todos direitos personalíssimos. Certo? Este é um dos dispositivos que está ali entre o artigo 7º e o 17º. O outro dispositivo vai falar sobre obrigações. E quando se fala em obrigações, invariavelmente vocês se lembram dos contratos. Como é que uma obrigação é
determinada quando houve um litígio acerca de um contrato, por exemplo. Este litígio vai ser resolvido no estado em que foi assinado o contrato e no estado em que se foi executado este contrato. Ou no local em que se determinou, por exemplo, uma ofensa ao contrato, uma violação ao contrato. Estas ideias, evidentemente, vão permear a matéria privada posta. Ainda teríamos para discutir ali entre esses artigos, o 7º e o 17º. Primeiro, a questão das sucessões pós-mortem. A questão dos bens móveis, bens imóveis, e assim por diante. E lá no final nós temos ainda o Estatuto da Pessoa Jurídica. Uma empresa internacional pode executar suas obrigações no Brasil. O Brasil tem competência para dizer o direito de uma empresa internacional. O Brasil admite empresas internacionais no seu território e assim por diante. Vejam, todos esses conflitos que podem emergir lá dentro do Código Civil são conflitos que são objeto do direito internacional privado. Em que circunstâncias? No caso concreto em que se estabelece o quê, pessoal? Se estabelece que este conflito, certo, deverá ser resolvido por indicação estabelecida nesta lei de introdução. E ali eu posso antecipar a vocês já o artigo 7º, que vai dizer: a lei em que estiver domiciliado a parte, ou seja, o domicílio da parte, vai determinar a aplicação de relações entre o nascimento, a morte, ou o início e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Vejam, o elemento preponderante para definir a lei aplicável, aqui no caso, é o domicílio. Dois cidadãos que estão, embora brasileiros, domiciliados fora do Brasil, vão resolver o seu conflito lá no local em que eles estão domiciliados, ainda que sejam brasileiros. Muito bem, mas ainda não vamos evoluir tanto, vamos ficar um pouquinho mais próximos às noções gerais. Então, nós estabelecemos duas coisas básicas, pessoal, já que é matéria de direito internacional privado. A primeira coisa, quem é o juiz? Definido o juiz, e isso é matéria do Código de Processo Civil, veja, um direito interno, vamos estabelecer qual é a lei aplicável. No direito brasileiro, a lei aplicável é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ok? Ela estará resolvendo a questão da conexidade dos atos, em que envolve sujeitos de diversas nacionalidades ou de duas nacionalidades, mas que as leis são opostas entre si e são independentes. E aí nós temos um critério a ser utilizado que, evidentemente, vamos analisar com bastante calma e tranquilidade para que vocês saiam daqui sabendo responder. Vocês vejam ali, nós temos em torno de 10 artigos da lei de introdução que são bem passíveis de serem até mesmo decorados. Não é que eu quero que vocês saibam, certo? Mas são só 10 capítulos. 10 artigos. E estes 10 artigos, bem entendidos, tiram qualquer dúvida em relação ao hermeneuta, ao estudante, ao operador do direito, ao juiz. E por isso se dirige a eles. Né? Então, vejam, é um direito privado, porque se destina a sujeitos privados, embora as normas sejam públicas. Né? Elas nascem do sistema público. Além disto, nós temos que isso é um sobredireito, ou um direito indireto, porque ele simplesmente aplica a lei e não se preocupa em solver o conflito propriamente dito. Ok? Esta é as primeiras noções que eu gostaria de trazer a vocês.
Bom, pessoal, de qualquer maneira, eu ainda gostaria de esclarecer a vocês que essa disciplina tem outras disciplinas afins que, na verdade, têm que ser conhecidas. Por exemplo, nós falamos do direito internacional público. O direito internacional público, todos sabem, é o direito dos tratados e das convenções internacionais. É um direito coletivo, encaminhado e levado à disciplina para fixar normas coletivas, normas ajustadas entre as próprias partes que vão ser seus destinatários. Normas que são ou de natureza convencional, como o tratado e a convenção, ou são de natureza consuetudinária, ou derivadas do costume. Se vocês bem recordam-se das aulas de direito internacional público, vocês sabem que este é um direito internacional propriamente dito, porque ele não se confunde com os direitos nacionais dos estados envolvidos. O direito internacional público fundou uma nova ordem acima do direito dos estados. Este direito dos estados, na verdade, está superado nesta relação à medida em que, se os estados se reuniram, negociaram um novo trato entre eles, este acordo será feito como obrigatório, desde que eles ratifiquem estas normas. E, portanto, as leis internas que se mostrarem opostas não mais serão aplicadas. É muito importante, pessoal, conservar esta ideia do direito internacional público e lembrar mais ainda que este direito internacional público, além de administrar direitos e obrigações de natureza coletivo, na verdade, ele traz uma relação de coordenação. O Estado está envolvido com a norma, está obrigado à norma. A organização internacional, que também é sujeito de direito internacional, está obrigada àquela norma, se eles negociaram dentro deste parâmetro. E assim sendo, nós estamos vendo que é um direito típico envolvendo estados soberanos, organizações intergovernamentais, e por que eu digo isso? Porque não são organizações não governamentais, as ONGs. Elas são organizações oficiais que, na verdade, detêm personalidade jurídica de direito internacional, como, por exemplo, a ONU, a OEA, a OMS, a OIT, o FMI e tantas outras organizações que nós já analisamos lá no direito internacional público. Então, vejam, o direito internacional público, ele tem a consonância de um direito de natureza diversa do direito internacional privado. Em primeiro lugar, porque as suas normas são acima dos Estados. Já no direito internacional privado, como vimos, são normas do próprio Estado. Eles que redigem as normas. E a eles é que são aplicadas as normas internas, certo? Temos ainda que falar um pouquinho sobre o direito uniforme. Já ouviram falar? O que é o direito uniforme? O direito uniforme são regras jurídicas coincidentes. São normas jurídicas que indicam um direito aplicável, que é o próprio direito uniforme. Vocês já ouviram falar da Lei Uniforme de Genebra? Com licença. As leis uniformes de Genebra, que, na verdade, estabelecem a normatividade das letras de câmbio, das notas promissórias, do cheque. Esta lei uniforme, na verdade, ela foi inserida dentro de uma lei brasileira para tornar esta norma brasileira idêntica de outros países, para que na matéria comercial não se entrasse em discussões desnecessárias, porque este direito é uniforme. E tudo que trata deste direito, então, está regulamentado por normas vinculadas a acordos entre as partes, no caso, estados, certo? De qualquer maneira, ainda dentro destas noções de direito uniforme e direito internacional privado, nós vamos ver uma questão importante, a uniformização do direito internacional privado é feita pelo Tratado Internacional.
Nós tornamos o direito internacional privado uniforme à medida em que nós criamos um tratado internacional. Ora, vamos imaginar um conflito envolvendo a mãe que está pleiteando ao marido o direito de pensão do filho. O marido é domiciliado em Londres, a mulher no Brasil. Esta questão vai envolver o questionamento. Quem é o juiz competente? Qual é a lei que será aplicada? Isto é direito internacional privado. Agora, pessoal, se o Brasil e o país em que reside o pai da criança, ou seja, a Inglaterra, se o Brasil e a Inglaterra estabeleceram um tratado internacional sobre a matéria, ou sobre o tema pensão ou pensionamento de filhos, e esta diz que a regra deve ser aplicada de acordo com a lei Y, ainda que não seja nenhum dos dois estados, esta é a regra que vai prevalecer. Veja, ela nasce de um tratado internacional. Pessoal, eu não pretendo que vocês hoje consigam incorporar todas essas nações, porque eu estou fazendo simplesmente um sumário repertório daquilo que nós vamos analisar. Então, num primeiro momento, nós temos que entender que este direito chamado uniforme pode determinar o que, através de um tratado, a inexistência de um conflito de leis no espaço. À medida em que este conflito de leis no espaço deixou de existir. Porque eu criei uma lei uniforme que modificou isso. Uma lei que vale para o Brasil e que vale para a Inglaterra. Temos ainda como ciência afim do direito internacional o chamado direito comparado. E nós não podemos confundir estes termos, né, pessoal? O direito comparado, em poucas palavras, é uma espécie de soma de conhecimentos sistematizados acerca de certos assuntos que são analisados através de vários sistemas jurídicos estatais. Ou seja, eu pego o direito anglo-saxão, eu pego o direito romano, eu pego o direito sistematizado por regras asiáticas ou outras que sejam, e vou tentar estudar o direito, por isso comparado, para verificar, dentro desta análise, qual é o melhor direito. Agora sim, melhor direito. Comparando e determinando uma coisa importante, a interpretação da norma jurídica, a hermenêutica. O direito comparado é de valioso valor para a interpretação da norma. E é para isso que ele existe. Direito internacional privado, direito internacional público, não é direito comparado. Eu não estou preocupado em estudar os direitos nacionais de outros estados. E nem poderíamos, né, pessoal? Imaginem vocês estudarem direito árabe, direito romano, direito italiano, direito chinês, direito... É impossível você ter conhecimento de todos os direitos do mundo, até porque o que nos interessa é o direito nacional brasileiro, né? E é em cima dele que nós vamos normatizar. O direito nacional brasileiro é composto das leis nacionais feitas pelo Congresso Nacional, mais os tratados que o Brasil aderiu, tornou-se parte. Né? Muito bem. Nós temos ainda como regra fim a chamada lex mercatória. Esta lex mercatória, pelo próprio nome que traz, ela é um sedimento do antigo costume internacional. Você sabe que costume nada mais é do que as primícias do direito mundial. Todo direito nasce do costume. O homem, antes de escrever o direito, o homem, ele tratava de direito, ele vivia direito.
Ele sabia que aquela água é boa para ser tomada e sabia que aquela outra fonte não autorizava tomar porque ela causava doenças. Isso criou o costume de tomar-se sempre na mesma fonte. E isso sistematizou-se de tal maneira que todo homem vai na fonte julgada boa. E se vai todos na fonte chamada boa, isso se tornou um costume. E a reiteração, a manutenção deste costume sempre ali vai determinar que ele seja obrigatório pela aceitação geral. Isso é costume. É o exemplo clássico do direito britânico, o direito consuetudinário que vigora até hoje na Inglaterra, né? Baseado em precedentes judiciais, que são as regras que foram manipuladas pelos congressos e pelos juízes, tornando-as válidas e eficazes, portanto, obrigatórias. Muito mais importante do que a norma escrita, que é vaga, que é falha e que não é expressão da vontade de todos. O costume é expressão da vontade unânime de todas as pessoas. Ou seja, o costume é a manifestação de uma adesão a regras jurídicas pré-experimentadas. É lógico que hoje nós não temos mais condições de aguardar a formatação de um novo costume nesta ordem. E o costume hoje modificou de posição. O costume hoje são aqueles tratados que têm uma ampla aderência internacional, como, por exemplo, o tratado que criou a ONU, que tem 194 membros, integrantes desse tratado, e, portanto, é praticamente toda a comunidade mundial. Isto é costume internacional e vale até para aqueles que não aceitam, certo? Muito bem. A lex mercatória, voltando um pouquinho, então é a lex mercatória que vai determinar a aplicação das regras jurídicas emanadas dos grandes comerciantes da antiguidade. Vocês vejam, pessoal, como é que funcionava o comércio exterior na época medieval. Você saía com seu navio carregado de bacalhau, lá da Noruega, atravessava parte do Oceano Atlântico, entrava no Mar Mediterrâneo e parava na fronteira do território italiano para vender bacalhau. Em primeiro lugar, como é que eles se comunicavam? Ninguém estudava idiomas na época. Aliás, dificilmente eles compreendiam a língua das demais pessoas com quem negociavam. As negociações eram gestuais, as negociações eram demonstrativas de atos, as negociações, às vezes, eram símbolos que se estabeleciam, por exemplo, quem vai pagar, quem não vai pagar, quem vai receber, quem não vai receber, aonde vai receber. Isso está estribado na chamada lex mercatória. Vejam, desde aquelas longínquas épocas, essa lei mercatória é ainda utilizada por quase todos os povos que negociam no mundo. Por quê? Porque ela traz segurança jurídica e porque todas as regras que estão ali estabelecidas são regras que foram experimentadas e aprovadas. Por isso, permanecem até hoje. Certo, pessoal? Então, vejam, nós vimos as ciências afins, nós analisamos que o direito internacional privado se regulamenta através de normas e disciplinas que aparentemente têm os mesmos fundamentos, mas que, na verdade, têm que ser entendidas de modo diverso. Isso vocês todos encontrarão também lá no nossos vídeos que eu estou anexando para auxiliar vocês no transcurso da necessidade de estudo. Evidentemente que a bibliografia indicada também pode, mais do que pode, deve ser utilizada. Eu faço uma recomendação específica no livro do professor Valério Mazzuoli, que em matéria de direito internacional público é muito bom, mas ele também tem um livro muito bom, e dentro da mesma esteira do direito internacional privado. Ok? Bom, nós falamos, então, bastante sobre um conflito de leis no espaço, não é isso, pessoal? Este conflito é a origem
do direito internacional privado, que vai buscar a lei aplicável. Ou seja, este direito aplicável, certo, tem que nascer ou da diversidade de legislações que são autônomas e soberanas, ou vai nascer da sociedade que é transnacional, que se relaciona mundo afora. As relações que se conectam com ordens jurídicas diversas. É o caso dos comerciantes. O comerciante que saiu, naquela época, lá da Noruega e veio até a Itália, ele conviveu com italianos. E os italianos conviveram com os noruegueses. E aí eles foram aprendendo, foram criando normas entre si e facilitando a sua própria linguagem. Eles tinham que fazer isso porque não havia, ainda à época, um direito internacional privado que dissesse, não, aplica-se aqui a lei italiana. Eles também queriam que a lei norueguesa fosse aplicada lá. Então, nós temos, na verdade, uma regra jurídica que é válida mundialmente, que todos os direitos internos dispõem e é uma realidade para o sistema jurídico internacional. Esses conflitos, por sua vez, podem ser positivos ou podem ser negativos. O conflito positivo, pessoal, é aquele onde duas ou mais ordens jurídicas atribuem a seu próprio direito a competência para indicar a lei. Ou seja, o direito brasileiro indica o direito brasileiro, embora não seja exatamente assim. O direito brasileiro, em poucas linhas, em poucos artigos, dispõe que será a lei brasileira aplicável. Exemplo, para tratar da questão relativa ao casamento, aplicar-se-á a lei brasileira, desde que este assunto, que é objeto da discussão, trate-se de impedimentos dirimentes, que vocês estudaram lá no direito de família, certo? E as formalidades para a celebração do casamento. Aí aplica-se o direito brasileiro. Isso está taxativamente escrito na lei brasileira, mas é um dos únicos dispositivos que fala que é o direito brasileiro. Os outros levam a ideia de que será o do domicílio, o local do bem, ou o local onde ocorreu o delito, o crime, e assim por diante. Então, vejam, este direito é, na verdade, um direito positivo, desculpem, um conflito positivo, à medida em que ele é um conflito que vai estabelecer o seu próprio direito como aplicável. Ou seja, não há discussões. O direito aplicável é o meu e está lá na lei. Agora, o conflito chamado de negativo, é aquele que ocorre quando as regras do direito internacional privado, vejam, por exemplo, no Brasil, as leis de introdução ao Código Civil, as normas do direito brasileiro, entre o artigo 7º e o 17º, quando este direito disser que não é nem o direito brasileiro, nem o direito estrangeiro da relação. É um terceiro direito de um outro país que nem está envolvido na relação. Eu só gostaria de dizer que o conflito negativo não é admitido no Brasil. Vários países europeus utilizam-se terceiros estados na relação do seu direito internacional aplicável, mas no Brasil ele é proibido. Essa figura chama-se reenvio. E este reenvio está proibido, portanto, não vamos nos apegar muito a este termo, a não ser estudá-lo para saber que existe. Bom, pessoal, numa concepção de encerrar essa primeira exposição, que é meramente demonstrativa de noções básicas do que vamos estudar, eu gostaria de dizer antes que já na próxima aula nós vamos iniciar o estudo da competência judiciária para julgar conflitos em conexão espacial. Vocês podem, evidentemente, estabelecer a regra de que nós vamos nos preocupar, então, em dizer quem é o juiz que compete. Porque eu tenho que escolher quem é o juiz para dizer qual é o juiz que vai dizer a lei aplicável, não é isso?
Então, o direito internacional privado, propriamente dito, por enquanto vai ficar esperando. Esperando que nós solucionemos a questão da jurisdição, ou seja, da competência judiciária, para depois entrarmos no direito internacional privado, quando se dirá a lei aplicável. Eu poderia concluir finalmente a vocês a questão relativa ao objeto. O que nós vamos estudar aqui? Pessoal, nós vamos estudar o conflito de leis, nós vamos estudar qual é o direito aplicável, tudo isso já falei. Nós vamos falar de conflito de jurisdições, quem é o juiz, existe conflito entre juízes ou não existe. Vamos falar sobre cooperação internacional sobre cartas rogatórias, sobre homologação de sentenças estrangeiras, a questão da condição jurídica do estrangeiro, como o estrangeiro entra no nosso país, permanece e sai desse país, e muitas vezes saindo obrigado, a questão dos direitos adquiridos na ordem internacional e, finalmente, a questão da nacionalidade e da naturalização. Este é o nosso projeto, pessoal. Mas eu ficaria muito satisfeito de levar a vocês a noção básica e elementar de que importante é a jurisdição, quem é o juiz, e importante a lei que vamos aplicar. Se vocês saírem daqui com essas noções, vocês vão terminar com qualquer questão ou problema vinculado ao exame de ordem, com questões de concurso público e outras que eu tenho certeza que meus alunos já em diversas ocasiões foram exitosos e me agradeceram os exemplos dados em aula. Aliás, uma das questões que eu gosto de frisar é que eu vou trazer a vocês alguns exercícios baseados em noções de concurso público, noções de questões envolvendo o próprio direito internacional e exame da ordem, para que vocês venham treinar isto, certo? Eu acho importante que a gente faça esta remissão, e ela vai ser importante. Pessoal, eu fico à disposição de todos vocês. Se vocês quiserem fazer algum questionamento pelo chat ou pessoalmente, eu gostaria que vocês, então, a partir deste momento, se manifestassem ou pudessem, eventualmente, se não quiserem agora, lá no fórum, elaborar as perguntas que gostariam de desenvolver. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Só ele? Pode falar. Alguma pergunta, Vinícius? Reitero, boa noite. Vamos ver, Lisiane, alguma pergunta? Tem o Marcelo também, né? Pessoal, se vocês estão um pouco envergonhados, alguma coisa que seja, pelo amor de Deus, vamos tentar ser amigos. Vamos negociar. Vocês podem me perguntar, e se tiverem um maior constrangimento, podem me perguntar lá no fórum, não tem problema, eu vou responder, podem ter certeza. Eu tenho consciência de que o fórum está para isso, lá no M, e este debate, esta aula aqui estará sendo gravada e vocês vão encontrá-la também lá no Moodle. Ok? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Pelo jeito não, né? Então, boa noite a todos. Vamos lá. Aqui.